Olá, terceiro ano! Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós começaremos um novo conteúdo. O conteúdo sobre indústria cultural nós finalizamos na aula passada. Então, na aula de hoje, nós abordaremos a questão do trabalho na sociologia. Nós vimos que a sociologia, enquanto ciência, enquanto disciplina científica, tem como seu objeto de estudo a sociedade e os fenômenos sociais, que são aquilo que acontece na sociedade. Então, a sociologia vai estudar tudo o que acontece na sociedade. E o trabalho vai ser um desses fenômenos sociais que acontecem na sociedade e que é de interesse da sociologia. Então, o trabalho é um objeto de estudo no qual a sociologia vai tentar identificar como que o trabalho vem se transformando ao longo da história nas sociedades e como que se dá essa relação no trabalho, né? Nós vamos ver então o que é o trabalho, né? Nós falamos tanto de trabalho e não paramos para pensar da onde que surgiu essa palavra trabalho. Então, a etimologia da palavra trabalho vem lá do latim, né? Que significa tripalium. Tripalium quer dizer um instrumento de tortura, né? Um antigo instrumento de tortura no qual era utilizado para torturar aqueles escravos que fugiam. Então, o tripalho é esse objeto feito com 3 paus, no qual a pessoa era amarrada, né? E era torturada. Em alguns casos, essa pessoa era queimada também nesse tripalho. Então, a origem da palavra trabalho vem justamente desse objeto de tortura tripalho. Ou seja, o que tem a ver o tripalho com o trabalho? O que tem a ver uma coisa com outra? Justamente que quando nós falamos em trabalho, nós associamos ao trabalho com uma atividade penosa, com uma atividade torturante, como se a gente estivesse lá no momento no qual nós estamos trabalhando, nós estamos sendo torturados, nós estamos sendo massacrados. Então, essa visão negativa de trabalho, em alguns casos, perdura até hoje, né? E nós vamos ver que ao longo da história, essa visão de trabalho vem se modificando, né? Então, vamos ver como que o trabalho se deu na história. Então, desde o princípio, o homem trabalha para adquirir os seus bens, conseguir os alimentos, e o trabalho vai se modificando ao longo da história. Vamos ver como que era o trabalho na antiguidade clássica. Então, na mitologia grega, né, o trabalho era visto como maldição e punição. Tem até o mito do Prometeu acorrentado, no qual o Prometeu ele foi condenado a viver eternamente e sendo bicado por um pombo. Então, ele, como castigo, ele teria que viver eternamente, né? E viver acorrentado e viver para sempre. Mas em troca ele preferiu o trabalho, ou seja, o trabalho continua sendo, né, como essa objeto de tortura, né, essa coisa de sofrimento. Vamos ver também como que dava o trabalho lá na Bíblia, lá entre Adão e Eva. Então, na história da Bíblia, Adão, como castigo, teve que trabalhar para viver, para sobreviver. Ou seja, o trabalho ainda continua com essa visão de castigo, de punição, de penalidade. Então, após Adão e Eva ter comido o fruto proibido, eles tiveram como castigo o trabalho. Ou seja, eles tiveram, conforme a Gênesis diz, que tu comerás o teu pão no suor do teu rosto. Ou seja, como castigo, eles teriam que trabalhar. Trabalhar é uma forma de punição, já que no jardim do Éden tinha tudo. Ou seja, já que eles erraram, né? Eles pecaram nessa visão bíblica, eles viviam no jardim do Éden, na qual eles tinham tudo, eles não precisavam trabalhar,
né? E como castigo, qual que foi o castigo dele? Justamente o trabalho. Então, o trabalho ainda era vista que essa questão de punição, né? De tortura. Nós vamos ver também que na era cristã, né, o trabalho ainda continua com essa ideia de punição, de maldição. Né? Na tradição judaico-cristã, o trabalho associava-se também à noção de punição e maldição. Na Bíblia, o trabalho é apresentado como uma necessidade que leva à fadiga e que resulta de uma maldição, né? Aquilo que no livro da Gênesis diz que comerás o pão com o suor do teu trabalho. Ou seja, esse sentimento bíblico leva à ideia de responsabilidade, obrigação, dever impregnado ao trabalho. Ou seja, o trabalho ainda na antiguidade e na era cristã ainda está com essa ideia de punição e maldição. Então, se você quiser punir alguém, né, quiser punir alguma pessoa, é só colocar ela para trabalhar, né? Como nós vimos, os escravos. Como que a gente vai punir os escravos? Através do trabalho. Então, o trabalho, por vários motivos, estrutura social, cultural e econômica, foi associado a sofrimento, castigo, atividade menos nobre. Então, o trabalho é associado a essa atividade degradante de sofrimento e castigo. No Brasil, né, no Brasil colônia, não foi diferente. Tanto o trabalho manual era tarefa de escravo e de seres sem cultura e sem capacidade intelectual. Então, o trabalho manual tem essa característica, né, de ser menos valorizado, né, e até hoje ainda carrega essa característica de ser menos valorizado. Então, os gregos no período clássico pensavam que o ócio só seria criativo ao homem livre, ou seja, o ócio criativo só seria pelo homem livre, né? Quem é escravo teria que ser condenado ao trabalho manual. Então, o trabalho intelectual era para as elites e para os artistas, e também para o político, ou seja, o trabalho manual era desprezado. Na próxima aula, nós iremos continuar falando sobre o trabalho, mas na Grécia Antiga e depois na Idade Média. Então, nós vimos que o trabalho era associado a esse objeto de tortura, né, ao tripalho, a esse objeto feito de 3 paus, no qual era acorrentado, né, aquelas pessoas que cometiam crime. Então, elas eram amarradas nesse tripalho, que significa trabalho. E aí, essa visão de tortura permanece até hoje, né? Lá na Antiguidade Clássica, o trabalho, então, era associado à maldição e à punição. Na visão bíblica, Adão teve como castigo o trabalho, né? Para poder viver, para poder sobreviver, né? Já que no Jardim do Éden ele tinha tudo, e como punição, como aquilo que ele era punido, era através do trabalho. Na era cristã continua também, e também o trabalho manual, né, era feito por aquelas pessoas ditas sem culturas, que eram os escravos. E o trabalho intelectual era feito pelas elites. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre o trabalho, mas na Grécia Antiga e na Idade Média e, por fim, na Idade Moderna. Então, até a próxima aula.